Bom, pessoal, vamos trazer aqui então a fala do pastor e deputado federal Marco Feliciano, enquanto eu coloco meu WhatsApp web no silencioso. O que é importante a gente destacar antes de trazer o vídeo, pessoal? Que não é uma questão contra religião A ou religião B, contra pastor A ou B. É contra a conduta. Eu acho lamentável, né, que alguém tenha uma fala como essa que eu vou trazer para vocês. Não é legal. Imagina se fosse um palestrante espírita. Eu sou palestrante, sou espírita, falando que nós, os palestrantes espíritas, precisamos abafar escândalos envolvendo outros palestrantes espíritas. Primeiro que é caso de polícia, muitas vezes, dependendo do que o palestrante espírita fizer. Então já pensou se um padre aparece? Não, a gente tem que abafar o que o padre fulano de tal fez. Ah, William, mas às vezes os bastidores os padres fazem isso. Aí é uma questão que não é porque tem gente fazendo uma coisa errada que a gente vai achar que todo mundo deve fazer. Tem que se inspirar nas coisas boas feitas pelos outros e não simplesmente em eventuais conivências com, vamos chamar de crimes, né? Já que não estou tratando aqui especificamente de nenhuma pessoa. E é essa mais ou menos a reflexão que o pastor Marco Feliciano traz aqui. Eu reforço o pastor porque agora ele está falando algo que não tem relação com o seu mandato de deputado federal, mas algo que tem relação com a atuação dele no campo religioso, o que eu lamento bastante essa fala. Vamos lá então. História que eu contei. O que é o escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica não. Existem sites gospel só chamado de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Nós temos... Vamos lá, não conheço essa parte, já ouvi aqui e ali o Malafaia bravo com ela muitas vezes. A questão é que colocar à luz escândalos prejudica quem? Prejudica os que fazem parte do escândalo. Porque quem for, no caso aqui, evangélico correto, que tem a postura correta, o pastor, né, que cumpre com o seu dever, não tem que se preocupar com escândalos envolvendo outros pastores. Ele pode até falar assim, opa, isso aqui é um alerta para que outros, né, que estão nesse cargo, que muita gente exerce confiança. Né? Pensem muito bem antes de ser um agente do escândalo, um agente para cometer crime. Então você não tem que ficar revoltado, o Marco Feliciano, com quem está divulgando o erro, mas com quem errou. E vejam só, ele está revoltado com quem denuncia, com quem propaga. Esse é o ponto. Você pode achar que a fofoca do fuxico gospel isso, que pelo nome eu imagino, né? Mas a questão parece que ele está contrariado agora, não é com quem produziu o escândalo, com quem é o agente ali, mas com quem está divulgando, tentando até dar um alerta. E eu conheço muita gente que até divulga escândalos no meio evangélico, que fazem isso do tipo assim, gente, não vamos generalizar, tá aqui um caso, mas tome cuidado com os falsos pastores, com os falsos cristãos que Jesus alertou lá atrás. Jesus alertou isso, né, que aconteceria. Então é inacreditável a fala dele. Nós estamos vivendo nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação? Mas já? essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos, olha o que esse pastor fez, vejam... Para alertar, que talvez a pessoa frequente aquela igreja que não sabe o que o pastor fez. Então é para alertar, Marco Feliciano. E olha que é curioso, esse cidadão que faz parte da turma aí que defende liberdade de expressão irrestrita e não sei o quê, agora não quer que o pessoal tenha liberdade para divulgar escândalos envolvendo religiosos? Quem diria, hein, pastor? Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito.
São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. Plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Concordo Entende? plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora, não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. O ato falho, às vezes, é crimes, não vou nem falar o nome aqui, porque às vezes o YouTube pode, né, entender errado. Crimes gravíssimos. Crimes. Não é assim um ato falho do tipo, rapaz, o cara esqueceu de dar seta, entrou fez uma curva ali e não deu seta. Não, o cara parou em cima da faixa de pedestre, que ato falho. Não, o fulano passou, não viu aqui, e de repente passou 10% a mais da velocidade do radar. Ato falho. Isso pode ser ato falho, até crime, né, de trânsito aí. Mas, pelo amor de Deus, Marco Feliciano, né, não dá. Mas cometeu às vezes 10, 20, 30. Então vai ser chamado de verdadeiro pastor? Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangelho. E às vezes faz 99 ruins, uma boa, mas pro Marco Feliciano certamente vale a pena considerar ainda um verdadeiro pastor e não um falso pastor. Então tá aqui uma fala, né, lamentável e é tão nojenta que o pastor Alexandre Gonçalves, que já apareceu muitas vezes aqui no canal, tem muita simpatia por ele, já apareceu aqui várias vezes combatendo como pastor, também, até o próprio Feliciano, o Malafaia e outros mais, ficou sem ter o que falar. O Alexandre Gonçalves escreveu o seguinte: é difícil até saber o que dizer disso, de fato, pastor. Complicado. E uma coisa muito importante também é que o canal Cineminha lançou um vídeo novo falando sobre o filme Divertidamente 2. Esse eu assisti com a minha filha no lançamento, um filme muito bacana, show de bola, assim como ficou muito bacana o comentário do meu filho Fábio Jacob e do seu amigo Davi Guerra no canal Cineminha. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixo para você sentar o dedo. Bora pra lá. Se você não assistiu, fica tranquilo, não tem spoiler. E se você, assim como eu, assistiu, eu acho que vai gostar da opinião deles. Valeu, gente. Até mais. Até o próximo Nesse Espaço que luta por um Brasil melhor.